Boa noite. Estamos iniciando agora, no ano de 2014, uma nova matéria, Administração Rural. O meu nome é professor Felipe, também sou técnico agrícola, né? E venho trazer um pouco do conhecimento de administração rural, que hoje é efetuado em grandes empresas até, e nas pequenas propriedades e médias também, né? Como vai mostrar os slides, né, em sequência. Começamos aí com uma pequena mensagem, porque no dia a dia a gente acaba se esquecendo, né, na realidade, da importância da administração e da importância do ser humano no nosso processo de produção. Então, a mensagem aí, pode ler a mensagem? A mensagem, isso significa seu caminho. Seu caminho, restaura sua fé e segue adiante. Você veio destinado ao bem. Ilumine seus dias com a alegria da confiança. Acredite em você e na sua vida. Você vem caminhando no tempo, já é um vencedor, que vai avançando cada vez mais, desenvolvendo a consciência, sentindo que o bem é a única verdade que existe e permanece. Canta a alegria de ser divino. Age na confiança de que merece o melhor e persevera nas boas resoluções. Siga adiante sem medo e se sentirá melhor a cada dia. O progresso é seu destino. A vida quer lhe dar a felicidade perfeita. Abra a sua alma. Aceita as bênçãos que lhe estão destinadas. Agradeça e divida a sua luz com toda a humanidade. Então eu acredito que esse pequeno texto, né, ele vem trazer assim uma reflexão para nós, mostrando que às vezes nós precisamos, como administradores, saber que pessoas que estão abaixo da gente têm sentimento e que nós estamos ocupando talvez um cargo de gestor de uma empresa, de uma pequena propriedade ou de um grupo de pessoas, e nós estamos o quê? Para praticar o bem, né? Também, além de ter as cobranças, de nós termos objetivos a se realizar, nós temos que cobrar também de forma humana, né? A cada pessoa. Já vamos para o próximo slide, dando início à nossa matéria. Primeiramente, nós temos que compreender o significado das palavras para podermos administrar. Então, administrar é dirigir, reger, aplicar e superintender. E a administração é direção, é governo, gerência de negócios e o ato de administrar, né? Então, a administração é você gerir, é você fazer com que você possa aplicar normas técnicas, que você possa aplicar conhecimentos técnicos específicos em determinadas áreas, né? A administração, como vê no próximo slide, ela, por parecer nova, mas ela pode só se parecer nova. Ela teve o início na Suméria, né, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, quando os sumerianos lá, eles procuravam resolver problemas práticos do dia a dia. No caso, eles tinham uma cultura, né, eles tinham um manejo de algumas culturas, e eles passaram o quê? A perceber que eles trabalhavam e às vezes não sobrava, né, não conseguia ter o retorno esperado. Então eles passaram a utilizar a administração de uma forma até meio grossa no sentido da palavra. E passou a ser utilizada, né, após, em setores políticos, econômicos e sociais. Com a evolução histórica, duas instituições se destacaram. A primeira foi a Igreja Católica Romana, que por provar a força da atração e os seus objetivos, né? Então, a Igreja Romana, ela traçou um objetivo e conseguiu atrair as pessoas de forma com que todos se estivessem dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma meta, né?
e exercendo influência, a Igreja Católica influencia, ou ainda hoje, né, exerce muita influência sobre o comportamento humano, né, o que é o correto, qual o caminho a seguir. Assim, o administrador ele vai se levando, né, porque como se diz, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você se perdeu, não adianta procurar a estrada. E daí vamos tendo a sequência no próximo slide, e a segunda organização que impôs, né, que na verdade realizou essa administração, foram as organizações militares. Elas evoluíram desde cavaleiros medievais no século 17 e 18 até os tempos modernos com hierarquia. Aí começou a se dividir, né, soldado, cabo, sargento, capitão, comandante, e eles formaram essa hierarquia. Essa hierarquia ela foi seguida por diversas outras empresas, no caso, né, que hoje nós temos empresas como um exemplo básico hoje, né, aqui no estado de São Paulo, usina de cana-de-açúcar. A gente tem diretor corporativo, diretor de negócios, gerente de área, supervisor de área, e assim se dividindo num leque, né, num cronograma organizacional muito grande, né. O fenômeno que provocou o aparecimento das empresas modernas e da moderna administração chamou-se Revolução Industrial. Para a gente poder entender melhor esses tópicos aí que aparecem grifados, né? Esses tópicos aí, a Revolução Industrial seria uma boa pesquisa, né? Isso aí a gente estuda em história, no colegial, até na 8ª série, tem estudo da Revolução Industrial. Então eu coloquei que ela teve o início na Inglaterra com a máquina a vapor. Foi o auge do início da Revolução Industrial. No próximo slide, nós temos o seguinte: com o crescimento acelerado e desorganizado. Aí a gente frisa muito bem a questão do que? Um crescimento acelerado e desorganizado das empresas passaram a exigir uma administração científica, essa que vivemos hoje basicamente. Essa administração científica, ela preza o quê? Ela tem maior necessidade, né, de eficiência e produtividade. Daí temos uma interrogação. Qual a diferença entre produção e produtividade? Um exemplo simples é produção. Eu tenho 1 hectare e neste 1 hectare eu vou produzir 80 toneladas por hectare de cana, de açúcar. Então, temos uma produção de 80 toneladas por hectare. Com a consequência, nós fizemos algumas tecnologias e neste mesmo 1 hectare nós conseguimos produzir 90 toneladas de cana-de-açúcar. Então, produção é produzir uma certa quantidade em um espaço de terra. E produtividade é aumentar essa produção no mesmo espaço de terra. A administração científica, ela preconizava a divisão de trabalho, tempos e métodos, como no próximo exemplo. Esses tempos e métodos, eles são o seguinte: a gente traça durante o dia, como vocês que estão nos assistindo, traçaram um tempo, né? Realmente. Vocês trabalharam, saíram de suas casas e marcaram o quê? O tempo. Vocês tiveram um tempo para poder estar assistindo a aula, né? E para você conseguir assistir a aula, você realizou alguns métodos dentro do seu dia a dia. E nesses métodos, você conseguiu estar presente para estar vendo essa aula. Então, com esses tempos e métodos, são traçados o quê? Primeira coisa, os objetivos. Quais são os objetivos? Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e onde eu vou chegar, né? Segunda questão é máxima produção e mínimo custo. Esse é o sonho de todos os empresários, de toda pequena e grande empresa, né, na verdade. E essa máxima produção,
ela vem ainda assim com uma questão muito técnica, né? Que se passa dentro da matéria, como se estiver uma matéria de soja, a questão: eu quero buscar a máxima produção da soja no estado de São Paulo. Buscando-se isso, às vezes a gente se esquece de técnicas e a gente busca fazer um alto investimento, e se esquece que da parte biológica, da parte do solo, a parte de ambiente, a gente não consegue, às vezes, atingir o máximo que nós ideávamos, né? E o mínimo custo. Então, quando a gente investe muito sem noção científica, a gente, pensando em reduzir custo, nós acabamos perdendo e aumentando o nosso risco de perda, né? Temos também a questão homem, né? Trabalhar com o homem, o ser humano, ele nos traz alguns benefícios. Nós aprendemos muitos com todos. Porém, antes se trabalhavam com números reduzidos de pessoas. Hoje se pensa em grupo, né? E para se trabalhar em grupo, na verdade é necessário compreender a palavra grupo. Quando se tem grupo, tem que se colocar dentro desse grupo a palavra cooperar, né? E cooperar significa fazer junto e colocar pessoas com pensamentos diferentes, religião diferente, educação diferente, né? Meios de vida diferentes dentro de um só grupo, e fazer com que elas se cooperem é um trabalho árduo, né? E de muito esforço, e necessita de muita supervisão. E essa supervisão vem de cada um de nós, de cada um que seremos responsáveis pela gestão da empresa, que seremos responsáveis por um setor, ou até mesmo pela própria empresa nossa. Fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e que elas tenham em consciência da responsabilidade e da condição da benfeitoria, o quanto elas são importantes para esse meio, para esse sistema de produção, dar o resultado que todos os gestores querem, que na verdade é o lucro. E temos também que supervisionar a eficiência, né? Ser só humano, quem age muito com o coração dentro da administração, se perde a razão. Porém, a eficiência deve ser cobrada, sabendo que cada um homem, cada grupo tem sua individualidade. Não se deve nunca colocar tarefas que tal grupo não tenha capacidade de administrar, né? Então, temos que pensar muito nisso: eficiência, supervisão e grupo. Máxima produção e mínimo custo. Tudo isso depende do quê? De um trabalho em conjunto, né? De um trabalho de muita pesquisa e de muito apoio, né? No próximo slide, nós já podemos ver as siglas grifadas, né? Eu coloquei o PPECR. Planejar, planejamento. Quando o administrador pensa em planejamento, ele passa a pensar simplesmente no futuro, né? Então, planejar é pensar no futuro. Pensar num futuro próximo ou longo, né? Esse planejamento faz com que nós consigamos, né, introduzir meios e métodos, né, técnicas para nós conseguirmos produzir, criar o que nós estamos almejando, na verdade, conquistar um mercado de pessoas, né? Na segunda palavra, padronização. Esta padronização, ela é de suma importância. Padronizar é você fazer com que as coisas tenham, vamos colocar assim, mesmo tamanho, mesma coloração, às vezes mesmo cheiro. Porém, ela é um risco que, se formos pensar em culturas, por exemplo, como o nosso estado é bem rico em cana-de-açúcar, a gente passa a padronizar algumas variedades como maiores produtoras de sacarose.
Vamos colocar assim uma variedade hoje que em 60% do estado de São Paulo padronizaram o plantio da variedade 7515. Porém, o risco da padronização é ocorrer um dano biológico, um problema varietal, uma infestação, uma condição de doença na qual o controle não seja tão imediato. Então a gente acaba correndo um risco de quê? De grandes perdas, né? E em segundo lugar, em terceiro lugar, né, nós temos a especialização. Especialização, o que será essa palavra, né, dentro da administração? Especialização, ela nos traz o quê? Nós somos, a gente já ouviu falar muito, aquele cara é especialista em administração, aquele é especialista em ovino. Então, a especialização é a pessoa que aprofunda o conhecimento, que aprofunda a técnica em um determinado setor. Porém, também, a especialização são dos nossos grupos, das pessoas que trabalham em grupo. Essas pessoas podem fazer cursos de especialização no segmento em qual a empresa, né, ela poderá assumir, né, o caminho que a meta que a empresa pode seguir. E ter controle, né? Controle. O controle, pensar em controle, às vezes a pessoa fala, aquela pessoa que trabalha horas e horas por dia, o cara fala, mas aquele cara não tem controle. Na realidade, ele tem o controle, porque ele tem atrás do controle essas três palavrinhas: planejamento, padronização e especialização. E para ele ter controle, assumindo uma nova empresa, assumindo uma responsabilidade de fazer uma produção, para ter o controle, ele às vezes, né, não sempre, mas às vezes ele precisa estar em contato com os turnos de trabalho. Então ele precisa estar sempre olhando se o planejamento dele está correndo está sendo realizado de forma correta, se a forma de trabalho está dentro dos padrões que a empresa exige e que a cultura, na verdade, necessita, né? Porque às vezes se exige um padrão e a cultura exige outro e acaba se perdendo. Caso mesmo também na cana-de-açúcar, os pontos de transferência. Os pontos de transferência, que são chamados BAT, onde a cana é jogada para dentro do caminhão, esse deveria ser padronizado em pontos de 30 a 40 hectares de raio. Para quê? Para que você não tenha aquele pisoteio onde, na verdade, se perde em torno de 13, 20% de produtividade naquele espaço. Então, se a empresa tiver uma padronização de pontos de transferência, a perca de adubos, de herbicidas, de levantamentos de broca, levantamento de solo, isso seria bem reduzido em questão a custo, né? E às vezes nós temos todos o controle e a remuneração, né? Hoje passa a ser um problema. Às vezes você pega pessoas desmotivadas, né, devido ao ganho, né? Algumas buscando alternativas, né, para poder, mas muitas ainda não buscam. Então a gente tem hoje no mercado, com certeza, esse problema remuneração. No próximo slide está tudo meio embaralhado, mas a primeira palavra o PCOCC. PCOCC, ele quer dizer, descendo, né, na horizontal, a gente temos planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar, né? Essas palavrinhas nós temos que gravar, sempre deixar ela em mente. Temos que planejar tudo o que vamos fazer, né? Pensar no que? No futuro. Comandar as ações a serem tomadas. Comandar, lembrando-se sempre que um bom administrador, um bom gestor de pessoas é aquele que sabe comandar e sabe respeitar um grupo todo, além de serem subordinados, mas como seres humanos, né? Organizar. A organização, ela é praticamente diária.
todos os setores têm que se organizar, o administrador tem que se organizar e tem que fazer os controles, controle de gasto de insumos, controle horas máquina, controle de pessoas, controle de tráfego e várias são as formas de controle. E coordenar. Coordenar é manter tudo sobre, vamos colocar uma palavra até meia grossa, é tudo debaixo dos braços, na verdade, né? Então ele tem que coordenar aquela equipe de trabalho, porque aquela equipe de trabalho vai ser, na realidade, a cara, né, do seu planejamento. Ele vai ser o sucesso do seu planejamento e com certeza o sucesso de você que está sendo gestor dessa empresa, né? No próximo slide, nós podemos ver o seguinte, sempre colocar não somente administração rural, né? Por quê? Porque a pessoa pensa que a propriedade rural, a pequena, a média, né? Ele pensa, o pequeno agricultor pensa que a empresa rural, ela é só um sítio, é uma coisa para ele sobreviver. E na verdade ela passa a ser uma empresa, né? No nosso ponto de vista, né, como técnicos, nós passamos a ver isso como uma empresa. E como toda empresa, isso tem que ter lucro, né? Tem que ter uma condição de se autossustentar, né? A administração rural, no agronegócio, ela é de suma importância para que os produtores possam produzir com maior eficiência técnica. Essa eficiência técnica, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que é maior rapidez, maior agilidade? Não. Ela quer dizer que a eficiência técnica, ela vem colocar cada coisa em seu tempo. Tudo no seu determinado tempo e no seu determinado período. A época de plantio, época de adubação, aplicação de defensivos químicos, né? Às vezes na hora de fazer um defensivo químico, saber se o orgânico seria melhor, né? E então ele vai buscar maior eficiência técnica e econômica, né? Visando o quê? Sempre um bom resultado. Às vezes você pega um produto um pouco mais barato, visando a parte econômica, né? Porém, a eficiência de tal produto, ela não te traz realmente o que você estava buscando, que é o controle de determinadas pragas, determinadas ervas, e assim acaba se perdendo na economia, na falsa economia do pensamento. Para oferecer produtos de qualidade e preços competitivos. Por esse motivo, é necessário fazer algumas análises. No próximo slide, nós temos análise de mercado e fatores e análise de mercado de produtos. Com essas duas análises, nós precisamos responder 6 questões que vão estar no próximo slide. Na análise de mercado de fatores, nós perguntamos de quem comprar, de quem eu compro o produto, de quem eu compro a semente, de quem eu compro o gado, quando eu compro, né? Por quanto devo comprar e quando e quanto devo comprar. Então, se nós pensarmos no calcário, de quem eu devo comprar? De uma empresa A ou de uma empresa B? Então colocamos em sequência como empresa A e B. De quem comprar? Vamos dizer que a empresa A, ela nos vende esse calcário num preço de R$10 a tonelada. E vamos dizer que a empresa B nos vende em torno de R$20 a tonelada. Em primeiro momento, nós passamos a pensar que o quê? Que devemos comprar da empresa A, devido ao custo, né? Pensando-se o seguinte, que o produto ele tem a sua pureza, né? E a sua concentração. Então, gravar sempre essas duas palavrinhas, pureza e concentração. Então, o poder relativo de neutralização total do primeiro calcário da empresa A é de 50% e me custa R$10. E o calcário B, ele me custa R$20, porém o PRNT dele é de 90%.
Se nós formos pensar em condição de ação e o melhor produto, nós estaríamos comprando o de 90%. Então, de quem comprar? O melhor produto do mercado. Por quanto comprar? O preço do mercado, na realidade, né? Vai estar dentro do seu custo e do seu orçamento. E quanto comprar? Se não for pensar no calcário, quanto comprar? Esse calcário dependerá da análise de solo. Na questão de análise de mercado de produtos, né? Para quem vender? Produzimos para quem vender. Então, antes de se iniciar qualquer cultura, qualquer criação, deve-se fazer, na verdade, um estudo de mercado, um estudo mercadológico, do que a comunidade vizinha, de qual a distância, né, a percorrer com seu produto da zona de produção até a zona de consumo. Qual é o custo para esse transporte e para onde que esse produto vai? Tem saída, né? Por quanto que eu devo vender? Se esse produto me custa X, quanto que eu devo vender ele e quando eu devo vender ele? Bom, se nós vamos pensar, quando nós devemos vender quando o valor dele, a procura for maior e ele tiver menos no mercado, que aí o preço vai estar maior, né? E por quanto vender? Na realidade, o por quanto vender é uma matéria uma parte que nós veremos mais à frente, que é a questão de custo fixo mais custo variável é igual a custo efetivo total. Este custo efetivo total vai nos trazer o nosso custo real. Desse custo real, nós fazemos a conta para que nós tenhamos lucros e possamos pagar todas as contas, e aí nós conseguimos atingir o valor por quanto devemos vender. No próximo slide, vamos falar um pouquinho do papel, né, real do administrador. O papel do administrador é dividido em 3 categorias, como mostra a tabela do próximo slide. E essa tabela ela é até interessante para nós podermos já nos colocar, pensando como se fôssemos administradores, aonde nós nos encaixaríamos, né? Então temos categoria interpessoal. O papel dessa categoria é a representação, é a liderança e ligação. Liderança do quê? De um grupo, realmente. E a ligação? A ligação é ele trazer o problema, né? O problema, e todo técnico ele tem que levantar o problema. Todo técnico tem que levantar o problema. Porém, todo bom técnico ele tem que trazer o problema já com a solução, né? Então, a liderança, e ele tem que trazer essa ligação, né? É trazer informação de um ponto A para um ponto B, no caso, do inferior para o seu superior, né? E as atividades que ele executa são deveres cerimoniais, ele representa a organização, ele dirige, ele motiva, ele treina as pessoas, né? Aconselha o grupo, eu aconselho o grupo, no caso de uma briga, de uma intriga, e ele orienta a um caminho correto, né? Hoje, trabalhando em grupo, com grandes grupos de pessoas, um montante até bom, né? Você orientar é você mostrar, trazer o conhecimento até a pessoa. Muitos erros acontecem devido à falta de treinamento das pessoas, de falta de instrução. Então, a orientação é um papel primordial, é um papel essencial, né? Na verdade, numa boa administração. Temos também a categoria informacional. Essa categoria informacional, ela é de monitoração, é disseminação e de porta-voz. Essa monitoração, essa pessoa, esse administrador informacional, ele monitora, ele observa todos os pontos positivos e negativos, e a função dele é passar para baixo e para cima, né? Então ele manda e recebe informações, como mais no quadro de atividades dele, né? Ele envia informações para diversas organizações, como por exemplo,
ele está mexendo com um produto, com um certo determinado produto, para controle de ervas daninhas. Este produto ele é determinado para determinada erva, ele é realizado, foi fabricado para controle de determinada erva. Porém, na vossa região, você fez a aplicação e esse produto ele fez o controle de um amplo, de um bom cartel de variedades de ervas infestantes. Então, ele passa a informação para as organizações, empresas que produzem este produto, né? E temos também o administrador decisorial. Esse administrador decisorial, ele tem um papel de empreendimentos. Ele tem a resolução de conflitos, ele tem a alocação de recursos e negociação. Então, no caso, se nós formos pensar em uma grande empresa, esse administrador decisorial é um dos gerentes, né, de grandes empresas aí. Ele inicia projetos, identifica novas ideias, assume riscos, delega responsabilidades, toma ação corretiva, adapta o grupo a crises e mudanças. Então, o papel do gerente, né, realmente, vamos colocar assim, nessa questão decisorial, ele é uma pessoa que ele vai trazer o recurso para dentro da empresa e dentro da empresa esse recurso ser alocado em diversos setores, né? No caso de uma pequena empresa rural, compro gado leiteiro, faço cerca, o que eu posso fazer com a verba de um financiamento, de algum projeto recebido, né? O que eu posso estar realizando para melhoria. E buscando assim sempre dentro da pequena empresa rural, voltando um pouco mais para a pequena empresa rural, a pequena empresa rural, ela tem que tentar realmente ser autossustentável, né? Ela buscar a informação, buscar reutilizar, né? Reutilizar produtos, né? De dentro da propriedade. Por exemplo, restos de vegetais, restos animais, para poder fazer uma adubação orgânica de pastagem, né? Tendo essa em vista que a adubação orgânica traz grandes benefícios em solo, né, e planta, né? Conseguindo assim você agregar melhor o seu tipo de solo e com baixo custo, né? Igual alguns projetos do governo que trazem aí a sequencial de pastos piqueteados, né? E traz uma sequência, né? Uma sequência praticamente o ano todo de adubações nitrogenadas, sabendo também que nós temos em vista que o que encarece a fórmula da maioria dos adubos é a quantidade de nitrogênio na fórmula, né? No próximo slide, nós temos aqui o nível dos administradores, né? Então, começando o triângulo de baixo para cima, nós temos o nível operacional. Neste nível operacional, praticamente e em grande maioria, neste primeiro e no segundo nível operacional intermediário, isso se tem o trabalho do técnico agrícola dentro de empresas grandes, né? Então, o nível operacional ele planeja a operação, de que forma essa operação vai ser realizada dentro de vamos dizer assim, dentro de uma propriedade. Vai começar a plantar subindo, vai começar a plantar descendo, qual é a posição do maquinário, quando eu estiver acabando essa área, quantas máquinas eu posso deixar para acabar. Então ele vai saber, na verdade o papel, né, saber o tempo e o método, né, o método com que vai ser realizado essa operação na lavoura. No nível intermediário, se tem o que? Um planejamento tático, né? O planejamento tático seria o qual? Na realidade, ele seria aquele com qual você tivesse a melhor forma de otimização de máquinas. Fazer com que as máquinas, os equipamentos, né, eles não percam tempos, né? Tempo de
de translado, tempo de mudança diária. Então, esse nível intermediário ele faz esse planejamento tático fazendo-se uma sequência, né? Uma sequência. Essa sequência a gente pode ver muito bem na cultura da seringueira. Com a abertura de painéis, na verdade, em uma só sequência, a gente pode estar avaliando. Eles poderiam fazer painéis numa árvore de um lado e na outra de outro lado. Porém, eles fazem em linhas contínuas de mesmo lado, né, para facilitar e ter um planejamento. Eles têm um planejamento tático para que o sangrador, né, ele não fique se virando toda hora, ele siga uma linha sempre para frente, né? Nível institucional estratégico. Este nível é do planejamento. Este planejamento, como já foi dito, o planejamento ele é ver o futuro. Todo o planejamento é pensando-se, né, no futuro da sua ação dentro da empresa rural ou de uma indústria, né? Então, pensando nesse nível institucional, o planejamento estratégico ele é feito da seguinte forma: você levanta a sua quantidade total diária a ser tratada, a ser cultivada, a ser expandida, e dentro desse planejamento estratégico você passa o quê? A fazer cálculos, né, dimensionando gasto de insumos, gastos de hora-máquina, gastos de sementes, de mudas, né? Então você passa a fazer esse planejamento estratégico para que você possa conduzir de forma. Esse planejamento estratégico ele tem que ser muito bem flexível, pois em determinado momento você vai plantar uma cultura e às vezes acaba se esquecendo que no meio dessa cultura você pode ter um período de seca. Às vezes vai ocorrer a necessidade de uma irrigação. Pode ser que ocorra uma doença, você vai ter que fazer uma pulverização de um fungicida. Então, esse planejamento tem que sempre ser flexível para que para que a gente, né, realmente, né, não possamos assim perder o tempo, né, de cair no esquecimento de que imprevistos podem acontecer. No próximo slide, nós vamos tratar da economia agrícola, né? A economia agrícola ela é uma parte da economia que se dedica à aplicação do conhecimento das teorias econômicas ao estudo dos problemas econômicos e financeiros da agricultura. A economia agrícola ela preocupa-se com problemas da escassez de bens agrícolas, sua distribuição e utilização com seus princípios e teorias, visando a minimização do esforço humano e maximização do retorno. Então, né, se entende o seguinte, que a economia é uma boa ordem administrativa, política, né? Na ciência, é uma ciência que versa sobre a produção, distribuição e consumo das riquezas, né? Então, economia ela versa sobre a produção, distribuição e consumo da riqueza. No próximo slide, nós vamos falar sobre o SPA, que é o Sistema de Produção Agrícola. O Sistema de Produção Agrícola, a agricultura, né, na realidade, ela é um sistema de produção agrícola, ele é ligado a fatores internos e externos. Internos e externos. O sistema de produção agrícola ele é um conjunto de elementos agrícolas que interligam para um propósito comum, que é a da produção agrícola. Sem novidades, né? No próximo slide, vamos falar um pouco sobre o ambiente interno, né? Que influencia no sistema de produção. O ambiente interno, o administrador ele deve conhecer realmente onde ele está atuando, né? Conhecer o tamanho da propriedade, o tipo do cultivo, a eficiência da mão de obra, né? Como que essa mão de obra se adaptará a determinado cultivo, né?
maquinários disponíveis. Pensar nos maquinários que estão disponíveis dentro da propriedade, dentro da empresa, e qual a viabilidade deste produto, né? Ele está, deste maquinário, desse implemento, estar ali. Se a utilização dele é durante todo o período ou somente poucas épocas. Aí o administrador deve parar e pensar: eu tenho uma propriedade de 4 hectares, né? Eu necessito de um trator? Qual que é a minha cultura? Será que era importante eu, às vezes, alugar, fazer um contrato de aluguel para poder fazer o serviço que eu preciso, pagar esse serviço, do que comprar o trator, pensando-se que esse implemento, esse maquinário, ele vai ocorrer uma depreciação ao longo do tempo, né? E também conhecer os recursos naturais, né? Você conhecer nascentes, né? Conhecer o que se banha, né? Qual o seu aquífero, conhecer as suas condições climáticas, fazer um levantamento pluviométrico da região, né, a qual será implantada a cultura, a criação, né, o seu tipo de solo, né, pensar assim em um terreno muito caído, né, com alta declividade, pensar em alta declividade para culturas que serão mecanizadas, para cria e recria, né, dentro da cultura. Então, essas questões aí de recursos, clima, relevo, água, isso tem que ser muito bem pensado na hora, antes de instalar a cultura. Infraestrutura, né? Ele vai ter que realmente fazer um levantamento, né, da infraestrutura, o que ele tem dentro dessa propriedade, né? E ele vai ter que ter maior atenção sobre todos esses pontos, né? Uma atenção muito grande para que você não corra risco de perda de tempo, né? Então você tem que ter maior atenção no seu tempo e em toda esse bloco, né, de coisas do ambiente interno. No próximo slide temos o ambiente externo. O ambiente externo, ele vai ser da porteira para fora, o chamado, né? Então ali, neste ambiente externo, nós temos o problema clima, que já se enquadrou ali no problema de recursos naturais, né? Então temos o problema clima, que entra novamente, temperatura média, vamos ter o problema de umidade relativa do ar, e daí se vai. E o mercado, né? A região que me localizo, o mercado, ele suporta essa produção, eu consigo mandar a minha produção com baixo custo. Se eu mandar acima de tal valor, eu vou ter lucro, não vai pagar mais, não vai pagar menos. Então tem esse problema de mercado. E políticas agrícolas, né? As políticas agrícolas que influenciam às vezes de forma muito grande dentro das criações, da agricultura, né? Então a política agropecuária do país também tem que ser muito bem lida e muito bem estudada. Pensar também nesse ambiente externo, igual estamos falando, o transporte, né? O seu produto saindo da vossa propriedade e indo até o mercado de consumo. Como está trajeto, as estradas rurais, né? Como que estão as coisas, como vai ser o caminhão, vai ter caminhão no dia, está fechado, vai ser uma empresa que vai vir buscar, eu vou pagar o frete. Então pensar sempre nisso. Então tudo isso vai entrando dentro daquela palavrinha: custos fixos e custos variáveis, né? E as taxas de juros que sobem, descem e tal. Essas taxas de juros, né, que são os financiamentos que as pessoas acabam fazendo, os proprietários, buscando implantar as condições, né? Então, no próximo slide, a economia rural, aqui que estamos tratando,
trata destes e daqueles recursos naturais que não foram transformados e não consumidos pela sociedade. Então, a economia rural trata destes e daqueles recursos naturais que não foram transformados e não consumidos pela sociedade. No próximo slide, nós entramos já numa grande parte que viemos batendo desde o princípio, o planejamento. Planejar significa projetar algo para o futuro, né? Então, projetar de que forma? Projetar de maneira a possibilitar o conhecimento antecipado dos resultados que poderão ser obtidos, né? Isto tem função de mostrar como este objetivo estipulado será alcançado. Como o objetivo será alcançado. Por exemplo, temos um conjunto de pessoas dentro de um barco. E neste barco são 12 pessoas. 6 remam para frente e 6 remam para trás. O que acontece com este barco? Ele não sai para lugar nenhum, realmente. Esse barco mostra que o quê? Que muitas empresas, às vezes, têm 6 remando para frente e 6 remando para trás. Então, a empresa realmente não consegue, fica parada naquela mesmice, né? Nas coisas, não querem adquirir as tecnologias. E como isso vai funcionar? Isso vai funcionar quando as 12 pessoas que estão dentro do barco resolverem remar para a mesma posição, para o mesmo lado. Assim é com a empresa rural. Às vezes o filho mora numa propriedade com o pai sempre tocou daquela forma e não aceita as novas tecnologias, né? Esse aceitar e não aceitar, tudo se mostra em uma simples palavra, uma simples frase. Sempre tente colocar um exemplo, né? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, tentar, né, ir colocando aos poucos, né, e mostrar como a tecnologia, o conhecimento, ele traz grandes melhorias para o pequeno produtor. Neste planejamento, o ideal é que se estipule datas e prazos corretos. Assim, todas as ações estarão direcionadas, né? Então, em todos os vossos planejamentos, temos que gravar o quê? Colocar essas pequenas palavrinhas aqui. Estipular datas e prazos corretos. Plantei o milho. Com tantos dias vou adubar. Plantei a cana. Com 6 dias após o plantio, quero estar pulverizando. No máximo 6 dias. Cana soca. Cortou. Quero no máximo 14 dias estar encerrando o trato nela. Então, é definir datas e prazos, né? Assim, todas as ações estarão direcionadas. Então, você vai buscar sempre acertar os seus prazos, né? Conhecendo o quê? Toda a vossa equipe, né? Você sabendo do quê? Do potencial, da eficiência da sua equipe. Então, no próximo slide, só para nós pensarmos. Quando imaginamos o que fazemos para chegar lá, quando imaginamos o que faremos para chegar lá, o que nós estamos fazendo? Na verdade, para pensar, né? Quando nós imaginamos o que faremos para chegar lá, nós estamos fazendo o quê? Um planejamento, né? Como eu vou fazer para sair da minha casa para chegar até na FATEC aqui? Eu tenho que sair de minha casa, pegar a rodovia e vir até a FATEC. Isso foi um planejamento. Os tipos de planejamento, no próximo slide. Os tipos de planejamento são 3. Né? Temos o planejamento estratégico. Esse é a longo prazo, no qual o administrador da empresa rural traça objetivos e realiza estimativas do ambiente da empresa, antes e depois do processo. Então, você faz, o administrador, né, ele faz
ele traça objetivos, né? E ele passa a estimar o que é a minha empresa hoje, o quanto que ela produz e o quanto que ela vai produzir depois, o quanto que eu com um pequeno manejo, né? Realmente um pequeno manejo. Se pensarmos em vaca leiteira, quem manda na propriedade de vaca leiteira? Aí a maioria das pessoas vão nos responder que realmente é o dono da propriedade, né? E na verdade é a vaca, né? A vaca, ela vai mandar na propriedade, pois o quê? Porque nós temos que trabalhar de forma técnica, né? Para que nós possamos fazer com que a vaca se sinta bem. E ela se sentindo bem, a produtividade é maior. Ah, mas como que a produtividade é maior? Se nós imaginarmos, nós comendo num restaurante fechado, né? Ou num quarto fechado, um prato de feijoada, a meio-dia, a 1h da tarde, assim como são acostumados a maioria dos retiros, né? Tirar leite da vaca nessa hora. Comendo um prato de feijoada a 1h dessa, num calor de 38 graus, com certeza nós vamos passar mal. E assim é o gado leiteiro, né? Na retirada do leite, no período de meio-dia a 1h, com essa retirada ele tem rejeição de músculo e ele aquece a temperatura do corpo. Aquecendo a temperatura do corpo, ele pode esconder um pouco mais de leite ali, né? Então, essas estimativas ele estima antes e depois do processo. E neste é necessário avaliar, novamente, recursos geográficos, né? Então, no planejamento estratégico, nós temos que avaliar recursos geográficos, recursos climáticos, recursos mercadológicos, transporte, infraestrutura operacional e etc. O quanto de gente, né, eu vou ter ali para poder me ajudar naquela produção, vou ter que contratar alguém, vou ter que fazer diária, como que vai ter que ser realizado o meu trabalho. No próximo slide, nós passamos a ver o planejamento operacional. Neste, o administrador planeja a médio prazo, possibilitando uma avaliação de operacionalidade de sua unidade produtiva. Então, né, nesse planejamento operacional, ele planeja, né, a forma com que tudo será realizado na parte operacional. O administrador, o técnico, realiza análise das tecnologias e o manejo tecnológico que será aplicado no processo produtivo, né? Então, nesse planejamento está as tomadas de decisão do gestor, né? O gestor, ele vai, o técnico, né, realmente, ele vai realizar análise das tecnologias. Planto um produto resistente a glifosato, qual o manejo que vai ser usado para mim ter uma produtividade boa, o que eu vou aplicar no meu processo produtivo. Então, são interrogações, né, que devem ser respondidas no momento do planejamento operacional, né? E, em terceiro lugar, a programação. Nesta fase, né, é realizado um detalhamento, fase por fase, do planejamento. Então, nessa programação se realiza, né, um cronograma de atividades, né, o agendamento de operações, o treinamento das pessoas que estarão juntos, até mesmo do administrador, vai implantar uma cultura que na realidade é nova para ele, pois conhecimento também é nunca demais, né? Então os treinamentos sempre atualizados, né? Esses treinamentos eles trazem bons resultados, né? Na verdade, tem as cotações de preço, né? Vai cotar preço na empresa A, na empresa B e na empresa C. Lembrando que nas cotações a gente tem que pensar no melhor resultado, na melhor eficiência, no maior quantidade se for pensar em defensivo, na maior quantidade de residual. Se vou passar pelos processos, pelos períodos críticos de interferência de daninha,
se não vou passar, como que esse produto vai agir sobre minha lavoura, ele vai me trazer aumento de produtividade, qual é o melhor sêmen do gado, qual é o melhor gado, esse gado se adapta com a minha temperatura, e aí assim por diante, e assim ele passa a partir para as compras, né? Flexibilidade. A flexibilidade, como foi falado agora anteriormente, e essa palavrinha, ela é de suma importância, pois o sucesso de um projeto está na capacidade dele adaptar-se a situações imprevistas. Então, no vosso planejamento, sempre ressalta o seguinte, pode-se colocar vários itens, dependendo da empresa, né, que está se trabalhando, né, porém, você tem que ter uma flexibilidade dentro desse orçamento. E essa flexibilidade, na maioria dos casos, ela entra lá embaixo no projeto como outros custos, né? E nesses outros custos, você já orçando, né, realmente, o que você pode estar utilizando no meio da cultura, no meio da criação, o produto que você deve estar usando, e você colocar o valor dentro do vosso projeto ali, né? Então, sempre grava isso. Flexibilidade, ela é de suma importância, pois o sucesso de um projeto está na capacidade dele adaptar-se a situações imprevistas, aliado a uma boa função gerencial de controle. Então, não adianta você, como administrador, para não errar, chegar em outros dentro de um orçamento e lançar, né, vamos dizer assim, de certa forma, gerar um número absurdo, né, mas você necessita de uma gerência de controle. Você precisa de um controle para você estar sabendo que aquele dinheiro, aquele valor, aquele capital, ele está ali disponível. Porém, se você não necessitar de usar, deixe como giro. No próximo slide, passamos uma parte que realmente, né, é o levantamento patrimonial. O levantamento patrimonial, ele é nada mais nada menos do que com ele é possível avaliar, né, a saúde financeira da empresa no momento, além de permitir visualizar a estruturação e a divisão do capital dentro da empresa. Então, levantamento patrimonial nada mais é nada menos do que o somatório de todos os bens, né, de uma propriedade. Eu tenho 100 lascas na cerca de aroeira, 100 lascas né, e você começa a levantar um valor médio, né. O importante é que no processo de organização administrativa seja a primeira ferramenta a ser utilizada. Então, quem for gerenciar uma empresa rural, uma pequena empresa, uma média empresa, ou trabalhar no setor da extensão, sempre fazer com que, né, o pessoal, né, que será atendido por vocês, eles possam ter consciência disso, né? Fazer esse levantamento patrimonial para eles ter certeza e saber como que anda a saúde da empresa deles, né? O que eles realmente estão estruturados com qual o valor de capital, né? Então essa é a primeira ferramenta a ser utilizada na hora de se administrar, pois pode auxiliar o administrador a buscar fontes alternativas de recursos, né? Você pode estar com material, com implemento, com equipamento parado, né, dentro da empresa, e você pode fazer com que ele seja recurso financeiro, né? Ele possa virar recurso financeiro e operacional, até mesmo operacional, para você que está gerindo a empresa. No próximo slide, nós temos a estrutura, né, do levantamento patrimonial. Esta segue um padrão mundial, o qual considera somente
valores relativos ao patrimônio que está diretamente comprometido com a produção da empresa. Então, o patrimônio, a estrutura do levantamento patrimonial, o levantamento patrimonial, ele é um padrão. Ele segue um padrão mundial, o qual considera somente valores relativos ao patrimônio, o que está dentro da porteira para dentro, vamos dizer assim, né? E está diretamente comprometido com a produção da empresa, não levando-se em conta o patrimônio pessoal do proprietário. Então, se o proprietário tem uma casa na cidade, este não entra, né, no levantamento patrimonial da gleba de terra que ele ali vai ter, né? E o que pode talvez estar entrando é um veículo, né, comprado ou financiado por projeto agropecuário. Esse deve sim entrar no levantamento patrimonial da empresa. Esse carro que talvez pode ser utilizado para levar ração, levar alimento, né, insumos, né, para dentro da propriedade. Os bens e direitos são classificados com a sua facilidade de se converter em dinheiro ou caixa e são divididos, né, como no próximo slide. São bens ativos, né? Os bens ativos, eles são todos os recursos monetários e bens estes, por sua vez, móveis e fixos, né, necessários à produção agropecuária. Então, recapitulando, os bens ativos são todos os recursos monetários e bens, estes, por sua vez, móveis e fixos, necessários à produção. Então, um carro, né, uma casa dentro da propriedade. Esses são os bens ativos. Ativo circulante. São todos disponíveis em caixa, no banco, né? Contas a receber, produtos à venda e insumos estocados. Então, o ativo são os bens, móveis e fixos. Então, só para a gente grifar, né? O ativo circulante são todos disponíveis em caixa. Então, passa a ser dinheiro, né? A ser capital, que é o caixa que tem no caixa, contas a receber, produtos à venda e insumos estocados. E o realizável a longo prazo. São recursos que estarão à disposição num prazo superior a 360 dias, como contas a receber e estoques de animais. Então, o realizável a longo prazo são recursos, né, que só estarão à disposição num prazo superior a 360 dias. Né? E o ativo fixo. O ativo fixo são os que possuem longa duração e que são necessários manutenção, como máquinas, equipamentos, benfeitorias e etc. No próximo slide, temos o passivo. O passivo são todas as fontes de recursos que a empresa adquiriu para promover o processo produtivo. Né? Passivo circulante. Este é empréstimo de custeio, investimento de conta a pagar. Então, o passivo são todas as fontes de recursos que a empresa adquiriu para promover o processo produtivo, fez um financiamento, né? E o passivo circulante, este é empréstimo de custeio, investimento e contas a pagar. E o passivo exigível a longo prazo, é o empréstimo e investimentos com data de quitação superior a 360 dias. E aí, chegando-se numa conclusão, né, que o patrimônio líquido é o capital próprio. Capital próprio é igual ao ativo total menos o passivo exigível total. Então, capital próprio. O que é capital próprio? É o ativo total menos o passivo exigível. Então, o passivo exigível seria o qual? O empréstimo e investimentos com data de quitação, né? E o ativo total é o ativo circulante, o realizável a longo prazo, mais o ativo fixo, né? Que vai te dar o ativo total. Capital próprio
é todo o capital da empresa menos suas dívidas. Representa efetivamente o capital que a empresa possui. Só tem mais um. E vamos passar, né, saindo agora da parte de levantamento patrimonial, bens fixos, né, passar na qualidade, né? E qualidade nada mais é do que o atendimento da necessidade e anseios dos clientes. Então, qualidade. O que é qualidade? Nós pensamos que é aquela coisa absurda, né? E na verdade é o que? É o atendimento. Nós temos que atender o que o cliente pede, né? As necessidades e os anseios. Então, processo com qualidade é igual ao produto de qualidade. E assim sendo, a qualidade seria um conjunto de regras mínimas, com o objetivo de orientar cada parte da empresa para que execute corretamente no tempo e no espaço a sua tarefa em harmonia com as outras. Então, a qualidade ela vai prezar, né? A qualidade nada mais é do que nós tentarmos, né, fazer com que o consumidor, que o produtor, ele seja satisfeito com o nosso serviço e com o produto com o qual será vendido, né? Então, essa frase, processo com qualidade, é igual produto de qualidade. Para maior entendimento, meu e-mail, né? Meu e-mail é fcoliveira1986@hotmail.com. Quem tiver alguma dúvida durante a semana ou acreditar que foi muito rápido, pode me enviar o e-mail que a gente procura estar melhorando. Para hoje essa parte. A partir da semana que vem vamos estar falando um pouco mais sobre a qualidade, né? E tentando trazer um pouco mais sobre toda a empresa rural. Muito obrigado e boa noite.